Boa tarde. Você está no canal O Caçador de Curiosidades. Hoje vamos falar sobre alguns bairros aqui de São Paulo, que são muito legais, muito interessantes, as origens de nomes desses bairros. E vai ser muito legal você conhecer a história. O primeiro bairro que a gente vai falar é o bairro de Bom Retiro. O bairro de Bom Retiro, como o próprio nome fala, era um lugar onde as pessoas tinham chácaras, tinham suas casas em lugares um pouco afastados do centro, que era o lugar onde as pessoas mais ricas moravam, e ali era conhecido como Bom Retiro porque era um lugar legal para se retirar, para passar o fim de semana, então muitas pessoas ricas tinham terrenos ali. Havia um Marquês Joaquim Egídio Aranha Souza, que morava ali, tinha casa lá, tinha uma chácara enorme, um terreno enorme ali, e esse Marquês, o período de chácaras aí nesse local foi lá de 1820 a 1870. E o que acontece? Esse Marquês, chegando próximo de 1870, 1855, 65, começou a lotear os terrenos ali das chácaras. Ele começou a lotear e ali, com a vinda do pessoal o pessoal de fora, né, os imigrantes poloneses, russos, libaneses, italianos ali para o Bom Retiro para trabalhar e para morar em cortiços. Aí ele começou a lotear e fazer casas para isso. E aí foi acabando aí aquela área de chácaras. Mas era um lugar muito bonito, onde o pessoal passava os finais de semana e utilizavam para o descanso. Era um pouco distante, porque naquela época o transporte era cavalo ou charrete, então era um lugar relativamente distante do centro, que os ricos tinham casa, e o senhor Joaquim aí, Egídio, ele era o barão do café, ele era um dos barões do café, e morava ali e acabou loteando o terreno. O Joaquim, ele era conhecido como o Barão de Três Rios, tanto é que lá no bairro do Bom Retiro, iniciando na Afonso Pena, nós temos a rua Três Rios. E para você não morrer de curiosidade, eu vou contar para você por que o barão se chamava barão, na verdade Marquês, por que o Marquês se chamava Marquês de Três Rios? Porque ele nasceu lá no Rio de Janeiro, e lá no Rio de Janeiro havia uma cidade chamada Três Rios. Porque havia realmente naquela cidade três rios. O rio Paraíba, o rio Pinhenba e o rio Parnaíba. Paraíba, Parnaíba e Pinhenba. Esses três rios faziam com que a cidade acabasse aí sendo chamada de município dos Três Rios, e ficou conhecida como a cidade dos Três Rios, e o Marquês acabou recebendo esse nome de Três Rios. A rua Três Rios foi uma rua muito bonita, há muitos anos atrás, foi considerada uma das ruas mais bonitas do mundo, uma das 5 ruas mais bonitas do mundo, e recebeu esse nome em função do Joaquim Egídio Souza Aranha, tá bom? Então esse é o primeiro bairro que a gente está contando a história dos bairros, a linda história dos bairros aqui de São Paulo. O segundo bairro que a gente vai contar é um bairro que mora no meu coração. É o bairro da Freguesia do Ó, onde eu fui subprefeito, fui chefe de gabinete, fui diretor de finanças lá, e eu tive momentos muito especiais lá. Até quero mandar um abraço de coração para a senhora Graça, que faleceu há pouco tempo atrás, foi minha funcionária lá, e eu não pude ir ao sepultamento dela porque eu estava fora. E ela era uma pessoa maravilhosa, me ajudou muito, uma pessoa muito inteligente, funcionária de carreira. Graça, um beijo para você, amo você e que você fique muito bem. A senhora Graça era maravilhosa, tenho ela no meu coração. Eu vou contar agora a história da Freguesia do Ó. Emanuel Preto recebeu do seu pai, lá no século XVI, entre 1500 e 1600, ele recebeu do seu pai um terreno muito grande, terras muito grandes, Seis Marias, e acabou loteando o bairro para a formação do bairro, povoando o bairro. O que acontece? O Emanuel Preto era um bandeirante, não vamos esquecer que ele era um bandeirante, portanto tinha escravos, portanto ia atrás de ouro, ia atrás de minerais, e o Emanuel Preto, esse nome, em 1797, a rainha Dona Maria I de Portugal veio ao Brasil, pegou aquelas Seis Marias e dividiu em três. E uma das Seis Marias formou-se a Freguesia do Ó. A Freguesia do Ó, ela tinha como santa
o santa ali daquela região, a Santa da Expectação. Eles eram devotos da Santa da Expectação. E no Natal havia uma oração que se chamava Oração das 7 Antífonas do Ó. 7 Antífonas do Ó. O que acontece aí com essas 7 Antífonas do Ó? As 7 Antífonas do Ó, elas, no final da oração, elas falam: ó sabedoria, ó Adonai, ó Santo Davi, ó Senhor dos Reis, e elas falam: ó Emanuel, e elas falam esses nomes no final da oração, e em função dessas 7 antífonas cantadas no final da oração, criou-se aí o nome do bairro, originou-se aí o nome do bairro de Freguesia do Ó, ou seja, as pessoas iam rezar, cantavam essas orações e acabou dando o nome ao bairro de Freguesia do Ó. Eu queria aproveitar aqui, porque um grande amigo, Ricardo, vô da Luninha, aquela gracinha de menina que faz natação com o meu neto, João, ele me ligou quando eu lancei o canal e perguntou: Marcelo, por que no meu colégio, o colégio que eu estudei na Freguesia do Ó, que se chamava Manuel Preto, trocaram o nome de Manuel Preto para Madalena Caramuru? De pronto eu falei: olha, o fundador lá, o primeiro homem que tomou conta das terras lá, era Emanuel Preto. Confesso que eu não sabia quem era Madalena Caramuru e fui pesquisar. Madalena Caramuru foi considerada... Ricardo, por favor, a você, meu amigo, fiz questão de responder aqui no canal. Então eu vou responder a você, meu amigo, que eu gosto muito de você, você é uma pessoa muito especial, a Luninha, um beijo para ela, um beijo para a família. O que acontece? A Madalena Caramuru foi considerada a primeira mulher alfabetizada no Brasil. E, portanto, muito provavelmente por esse motivo deram o nome do colégio para a Madalena Caramuru, primeira mulher alfabetizada no Brasil. Agora, por que trocaram o Manuel Preto? Por que tiraram o Manuel Preto desse colégio? O Partido dos Trabalhadores, o PT, tem tido o costume de tirar nomes de generais, aí, de pessoas que participaram da ditadura. Eles estão tirando, né, quando eles assumem uma prefeitura, assumem o Estado, dependendo do nome do governador, da praça, eles tiram e trocam esses nomes. Então eu acredito que, como o Manuel Preto foi um bandeirante, ele teve escravos, aquela coisa toda, eles acabaram trocando pelo nome dessa senhora, que foi considerada a primeira mulher alfabetizada do Brasil. Acredito sinceramente que essa é a razão, tá certo? Eu não tenho oficialmente, pesquisei, essa é a minha função aqui, pesquisei para você, mas o que eu encontrei foi isso e o que eu deduzi, que isso realmente está acontecendo. Tá bom, Ricardão? Abraço a você, a gente se encontra aí logo logo e vamos trocar ideia. O próximo bairro que a gente vai falar agora é um bairro muito especial, porque o meu filhão mora lá, o meu neto mora lá, é na Vila Madalena. Vila Madalena, não, perdão. É na Vila Leopoldina. Acabamos de falar de Madalena e eu acabei confundindo. Eles moram na Vila Leopoldina, um bairro maravilhoso, prédios lindos, comércio, um bairro maravilhoso hoje, é bem próximo daqui. E eu vou contar uma história muito interessante para vocês. Quando eu escrevi o meu livro com curiosidades, lá em 1996, eu não tive muito interesse de escrever sobre a Leopoldina, porque eu achava muito óbvio. Lógico que foi, tá ligado à Imperatriz Leopoldina. Na época eu pensei assim e, confesso, não coloquei no livro e não fui atrás. Acontece que o que aconteceu? Conforme a gente vai estudando, a gente vai se aperfeiçoando aí nessas origens, na história, porque as origens vão mostrando a história do Brasil. É incrível como é gostoso você ficar descobrindo um monte de história, um monte de cultura em função dessas origens. E, gente, é incrível. Participem disso, façam isso. Ensinem seus filhos, seus netos a fazerem isso. Vocês vão ver como é legal. A gente aprende todos os dias. Eu não sou formado em história. Eu não tenho formação como professor de história, na área de história. Eu tenho formação como advogado. Eu já fui analista de sistemas da Polícia Militar, fui diretor de informática da Polícia Militar. Eu fiz muita coisa. Fui diretor de finanças da prefeitura, fui subprefeito. Já fiz muita coisa na vida. Mas eu não sou um historiador, mas gosto, adoro. E, portanto, eu leio muito e tento aprender e trazer algumas coisas para vocês em nível de curiosidade. Veja bem, em nível de curiosidade. O que acontece? Há pouco tempo atrás, ele começou a me chamar a atenção. Eu falei: poxa vida, a Leopoldina, ela viveu no Rio de Janeiro. Ela foi imperatriz entre 1822 e 1826, faleceu aos 29 anos. Ela não vinha para São Paulo, ela não tinha
uma vivência em São Paulo, como a Marquesa de Santos, né, que foi amante do Dom Pedro, ela não tinha uma convivência em São Paulo, uma casa para vir no final de semana pelo menos, ou dona de propriedades, ela não tinha essa convivência com São Paulo a ponto de se dar a ela o nome de um bairro. Eu comecei a ficar meio assim, eu falei, peraí, deixa eu pesquisar melhor, deixa eu estudar melhor essa origem do nome do bairro. Muito bem. E realmente eu fui e percebi que não tinha absolutamente nada a ver com a Leopoldina, a nossa imperatriz. A Leopoldina do bairro, e aí tem um historiador que fala muito bem disso, ele tentou ver se tinha alguma coisa a ver com a estação de trem, um cara fantástico, escreve muito bem, e tentou mostrar que realmente não havia dados que mostrassem que pudesse ter alguma ligação com a imperatriz Leopoldina, e não tem, gente, não tem. Aí o que acontece? O bairro lá, quando foi loteado, a Vila Leopoldina era um alagadiço, e quando ela foi loteada aí no final do século XIX, uma família chamada Kliberg, uma família, tinha uma moça na família que era sócia desse loteamento para a formação do bairro, e o que aconteceu? O nome dela era Leopoldina Kliberg, e por isso o nome do bairro acabou sendo chamado de Vila Leopoldina, em função desta senhora. A nossa Leopoldina, a imperatriz, é austríaca. Maria Leopoldina, ela é austríaca, ela veio da Áustria. E a Leopoldina também veio da Áustria, mas não tem nada a ver com a imperatriz, tá certo? Então houve essa confusão. Quando eu contei isso para o meu filho, para o meu neto que mora lá, eles falaram, não, você está errado. Inclusive o meu neto, eu aprendi isso na escola agora, avô. Eu falei, olha, pago o almoço para vocês, com todo prazer, se vocês me provarem que é. E aí eles foram estudar, não é, não é. E realmente não é. Então, a história da Vila Leopoldina é de uma senhora chamada Leopoldina Kliberg, que loteou, a família dela loteou, ela era sócia e, portanto, saiu o nome da Vila Leopoldina. Aí vão me dizer, mas tem a Avenida Imperatriz Leopoldina lá, que inclusive passa bem próximo da casa do meu filho lá. Tem a ver. Isso foi confusão da prefeitura, eu tenho certeza. Já trabalhei na prefeitura, acabei de falar para vocês, e tenho certeza que foi confusão da prefeitura. Porque o que aconteceu? O bairro Vila Leopoldina já tem 100 anos de história, já tem nome há tantos anos, e alguém da prefeitura, quando essa avenida foi inaugurada lá, falou, pô, nada melhor do que colocar na Vila Leopoldina o nome dessa avenida de Imperatriz Leopoldina. Então há essa confusão, que eu entendo que precisa ser corrigido, porque realmente gera uma confusão, e acabou dando nisso. Mas então, Vila Leopoldina, Leopoldina Kliberg, é uma austríaca que fazia parte da sociedade quando lotearam o bairro e que deu o nome ao bairro. Não nos esqueçamos que o bairro foi industrializado lá pelos Mofarrege, ali existe o CEAGESP, importante, ali existe o Parque Vila Lobos, que é muito importante, ali existe a rua Vidigal, a rua Gastão Vidigal. Gastão Vidigal foi o presidente do Banco Mercantil durante muito tempo e foi candidato, quase foi nomeado, naquela época não era candidato, ele quase foi nomeado governador de São Paulo, um cara muito importante, um político muito importante, é o nome de uma avenida que cruza ali a Vila Leopoldina, cheia de agência de automóvel, já comprei vários carros lá, uma avenida muito bonita, Gastão Vidigal. E a Leopoldina tem uma característica interessante, que ela é conhecida agora como uma cidade hollywoodiana, porque tem muitas empresas de cinema, né, de filmes, tem muitas empresas ligadas a essa atividade, e ela é conhecida como a Hollywood paulistana, tá certo? Então Leopoldina é um bairro muito bonito, muito bacana, é uma secção ferrada, mas não tem origem com a nossa Imperatriz Leopoldina, mas sim com a Leopoldina Kliberg. Legal, gente? Bacana? E agora nós vamos para o último bairro, que é o bairro da Moca. O bairro da Moca tem duas vertentes, muito rapidinho nós já vamos terminar. O bairro da Moca tem duas vertentes aí a serem observadas. Moca significa fazer construção, fazer coisa sólida. E o que aconteceu? Conta a história que quando os índios viram os colonizadores construindo casas naquela região, eles começaram a falar moca, fazendo casa. E moca, no tupi, é fazer casa. E aí o nome começou a pegar como mooca. Mo, fazer
casa, com K. Aí a tradução lá no tupi é casar. Existe uma outra vertente que fala que mó, oca, mó. Oca o oca é de casa. E o mó aí, no caso, é de parente. Então seria a casa de parente, né? E como é também um termo tupi, veio também dos índios, veio lá dos guaranis. Legal, gente? Então é isso. Então os 4 bairros que eu queria passar para vocês, e esse último bairro é uma homenagem ao Sr. Pedro, amigo da minha irmã Nádia, da minha querida irmã Nádia. E segundo ela falou, o Sr. Pedro ficou encantado com o canal, está vibrando, ele tem 70 anos, 72 anos, está vibrando, ele é da Moca. Ele, quando viu a história do MMDC, ele ficou vislumbrado, porque parece que estudou no colégio MMDC, então ele está vislumbrado com essa história e eu estou contando a história da Moca para ele, tá bom? Gente, obrigado, um bom final de tarde aí para vocês, um abraço, e eu não quero esquecer, por favor, ajudem o Marcelão aí, deem um like, se inscrevam no canal, que isso ajuda a gente, motiva a gente. Cada vez que a gente vê um pouco mais de pessoas se inscrevendo, vendo os vídeos, a gente fica mais feliz e mais motivado para estudar e trazer aqui as curiosidades. Pedimos que você participe, dê o seu comentário e nos ajude a melhorar com esse canal. Um abraço a todos e muito obrigado.